Oi, gente, estamos aqui de novo com a nossa EBD, né? Deixa eu aumentar o volume aqui. Nossa EBD, né? Por meio de vídeo ainda, né? Mas logo estaremos juntos. Hoje nós vamos, né, para a segunda aula da nossa revista nova. Nossa revista é Igreja, a Casa de Deus. E a segunda aula é Uma Casa de Oração. E o textuário é: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. Primeiramente eu quero ler um versículo com vocês, em Salmos 4, 3. Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando chamo. Né? Isso quer dizer, o Senhor me ouve quando chamo. Quando nós oramos, Deus está nos ouvindo, né? E a lição de hoje é muito importante, como a lição passada. A irmã Vani começou a primeira lição, falando sobre a igreja, um lugar de comunhão. Então, como ela disse, quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, ele deixou os discípulos para continuar a pregação do evangelho. E continuando a pregação do evangelho, se criou a igreja, né? A igreja, que foi continuando e foi crescendo, crescendo, crescendo até os dias de hoje, né? Então, estamos falando sobre a igreja, tá? Aqui a igreja no sentido material, né? E a igreja, somos no sentido material, é aquele templo, né? Igual a nossa igreja. O templo, formado de tijolos, é a igreja no sentido material. Mas também temos a igreja no sentido espiritual, que somos, cada um de nós somos a igreja, né? Mas aqui no sentido material, não quero que vocês se confundam, né? Mas aí fala assim, ó, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui a igreja hoje, uma casa de oração, né? E aí Jesus estava passeando em Jerusalém, em cima de um jumento, e o povo eufórico estava chamando pelo nome dele, né? Todos em volta de Jesus e Jesus passeando em Jerusalém. Terminada essa parte, logo ele voltou a Jerusalém, chegou em Jerusalém no templo, né? O templo. E para sua tristeza, o templo estava repleto de cambistas e fazendo comércio, né? Então aqui vamos falar do templo, o santuário, né? Igual a nossa igreja é o templo, né? A igreja formada ali de tijolos, aquele espaço ali dentro é o templo, o santuário. Esse local, ele foi consagrado, esse local, local santo. Por quê? Porque ali é que Deus se manifesta, né? Ali que estamos para louvá-lo e ali que ele fala conosco, né? Ele fala conosco em outros lugares, mas eu quero falar do templo, né? O templo é um lugar santo, é o santuário. E lá Jesus estava passando e o que estava acontecendo? Estava tendo comércio, né? E tinha cambistas na frente do templo, né? E ele achou uma falta de respeito, né? Ele ficou insatisfeito. E aí, movido por essa satisfação, o mestre expulsou aquele povo irreverente da casa de Deus, citando o que está escrito no profeta Isaías, pois a minha casa será chamada casa de oração. Então aqui é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. O nosso templo é um templo sagrado, né? Ele foi construído para adorar a Deus. Então ele é um lugar sagrado, né? Então lá nós não devemos ser desrespeitosos com o local, né? Por quê? Porque ali é um lugar santo, um lugar edificado para louvar a Deus.
Então, nós não podemos ter falta de respeito com aquele ambiente, né? Por mais que aquele ambiente ali, quando vazio, quando não tem ninguém lá dentro, à noite, por exemplo, né? Deus não está lá à noite. Deus vai se manifestar quando o seu povo estiver lá. Mas mesmo assim, esse templo é um lugar que foi construído para uma santidade de Deus. Então nós devemos ter respeito àquele local. Então não devemos chegar naquele local de qualquer maneira, não devemos se portar naquele local de qualquer maneira, né? Por exemplo, naquele local não devemos ficar lá igual que a gente fica em casa, né? Em casa a gente fica descalço, a gente fica com uma roupa mais folgada, né? Os meninos, às vezes, em casa tá brincando, fica só de shorts, fica sem camiseta, né? Então, as meninas, às vezes, em casa, né? Tá brincando com um short, né? Com uma blusinha, descalço, né? Fica correndo, pulando, todas as crianças, né? Brincando, que é uma coisa natural, normal e que vocês devem fazer sim. Mas em casa, no parque, né? Qualquer lugar nós podemos brincar, podemos correr, pular, né? Se divertir. Agora, na casa de Deus, que é um lugar santo, um lugar edificado para adoração a Deus, nós devemos ter respeito àquele lugar, né? Então, nós não devemos chegar lá de qualquer forma, vestidos de qualquer forma, né? Não devemos chegar lá pulando, gritando, fazendo bagunça, né? Por quê? Porque é um lugar santo. Então, desde vocês muito pequenos, vocês têm que colocar isso na cabeça. A casa de Deus é um santuário, um lugar que foi construído para adoração a Ele. Então, não devemos chegar lá de qualquer maneira, né? Não devemos se portar lá como a gente faz em outros lugares. Em casa eu fico deitada no sofá, com as pernas para cima, né? Na igreja não podemos fazer isso, né? Porque lá é um lugar, um santuário, né? Então eu quero que vocês, a primeira lição dessa revista de hoje, eu quero que vocês aprendam isso. A igreja é um lugar santo. Então, por mais que a gente, às vezes vocês são crianças, né? Mas vocês, na idade que vocês estão, vocês precisam começar a entender isso. Que a casa de Deus é um lugar santo. Então, não podemos fazer todas as coisas que nós fazemos em casa, ou num parque, na escola, lá na igreja, né? Devemos ter respeito à casa de Deus. O respeito também se dá quando nós cuidamos da igreja, né? Não destruímos as coisas, né? Não quebramos as coisas da igreja, né? Cuidamos dos bancos, das cadeiras, cuidamos dos microfones, né? Cuidamos lá de fora, não destruímos as coisas, né? As salinhas, tudo faz parte da igreja. Então, quando nós cuidamos, estamos ali, nós devemos ter respeito àquele local, porque é um santuário, a casa de Deus, entenderam? Então, lá naquela época, Jesus ficou muito bravo pelo desrespeito com as pessoas. Na frente da igreja estava cheio de gente, cambistas vendendo coisas, total falta de respeito. Então, nós também devemos ter respeito à igreja, ao santuário. E aí, depois desse episódio aqui, ó, tem aqui, ó, Jesus, né, no jumentinho lá passeando em Jerusalém e as pessoas todas em volta dele, né? E aqui já, ó, ele conversando, falando com os cambistas, né? Que era falta de respeito eles estarem lá, né, fazendo aquele comércio na frente do santuário, que era um lugar que não era para fazer aquilo, né? Então, depois disso, Jesus continuou ali e as pessoas estavam todas em volta dele, né? Atrás de seus milagres, né? Todos em volta dele atrás de seus milagres. E lá tinha cegos, aleijados, e todos eles foram curados, né? E também tinha crianças lá. E essas crianças estavam louvando a Deus, né? Começaram a louvá-lo. E Jesus afirmou que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Por esse motivo, as crianças nunca devem deixar de louvá-lo. E por que Jesus falou isso? Jesus até falou também lá na Bíblia que nós, adultos, devemos
ser igual às crianças, que para entrar no reino de Deus você deve ser igual a uma criança. Por que ele disse isso? Porque as crianças são sinceras, as crianças são puras, né? Então, assim, as crianças, quando falam uma coisa, falam com sinceridade, né? Então, quando elas estão louvando a Deus, elas estão louvando com sinceridade. E é isso que Deus quer da gente, né? Que nós louvamos, que nós oramos com sinceridade, com o coração puro, né? E aí, Jesus diz que se agrada do louvor dos pequeninos. E Jesus disse também que a casa de Deus é um lugar feito para as pessoas orarem e buscarem a presença de Deus. Então, ó, o perfeito louvor sai da boca das crianças. Então, vocês sempre lembram que o perfeito louvor sai da boca das crianças, né? Justamente porque as crianças têm um coração puro, né? E são sinceras quando estão falando alguma coisa. E aí, o segundo tópico, então, dessa lição, o primeiro é: a casa de Deus é um santuário e devemos ter respeito àquele local. Segunda tópico dessa lição: o louvor das crianças, né? Ele se agrada do louvor das crianças, né? Então, as crianças não devem ser impedidas de louvar. Quando temos crianças que estão louvando, não devem ser impedidas de louvar, porque aquele louvor é sincero e puro. E aí ele falou também aqui: a casa de Deus é um lugar feito para as pessoas buscarem, orarem e buscarem a presença de Deus. Nós vamos na igreja justamente para isso, para louvar a Deus, né? Buscar a presença dele, né? Então aí o apóstolo Paulo também ensinou em Efésios 6:18 que devemos orar em todo tempo, né? E daí aqui ele já fala que assim, a casa de Deus é o lugar que nós vamos para orar, louvar, buscar a Deus. Só que lá na casa de Deus, nós podemos orar tranquilamente, podemos louvar tranquilamente, que as pessoas que estiverem em volta não vão estranhar, né, o nosso louvor e a nossa adoração. Mas ele falou que nós devemos orar em todo o tempo. Então, quando nós estamos fora da casa de Deus, também devemos orar, né? Então, assim, se eu tô na rua, tô na escola, tô no trabalho, eu não vou poder orar da mesma forma que eu oro dentro da igreja, né? Com louvor, com as mãos levantadas, louvar em voz alta, cantar, orar, não vou poder. Por quê? Porque as pessoas que estiverem à nossa volta vão estranhar. Então, quando nós não estivermos na casa de Deus, quando estivermos na escola, no trabalho, na rua, o apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos orar como? Orar no Espírito. Ele falou que essa maneira de orar é no Espírito. Como que é? Quando eu tô na rua, ou na escola, ou em algum lugar, no trabalho, e eu faço uma oração no meu pensamento, né? Eu não faço oração com a boca ou falando, né? No meu pensamento eu penso, né? Porque Deus, ele vê nossos pensamentos, né? Ele vê tudo. Então, até nossos pensamentos ele vê. Então, quando eu estou em outro local, eu faço minha oração em pensamento. Então, é orando no Espírito. E essa oração, Deus também escuta, né? Ele também ouve essa oração, né? Então, esse terceiro tópico da lição. Quando não estivermos na casa de Deus, estivermos em outro local, devemos orar no Espírito, né? Orar em pensamento, porque nós devemos orar em todo o tempo, né? Então, a gente tá lá na escola, né? Fazendo alguma atividade, tem alguma dificuldade, e aí no seu pensamento você fala: meu Deus, me ajuda nessa lição, me ajuda nessa escola, não consigo fazer essa atividade, ilumina minha mente, Senhor. Então, essa oração em pensamento, Deus também tá ouvindo, né? Porque se você orar alto dessa forma lá na escola, as pessoas vão estranhar, né? Mas assim, nós devemos, como o apóstolo Paulo diz, orar em todo o tempo. E quando nós estivermos na igreja, né,
ou em casa, né? Devemos orar no Espírito, né? Isto é estar em comunhão com Deus, com o pensamento voltado para Ele. E mesmo sem palavras, o Senhor nos ouve e nos atende. Então, mesmo sem a gente falar, né, orando no pensamento e no Espírito, Deus ouve e nos atende, né? Então, esse é outro tópico. Por isso, ore quando estiver na igreja e também quando não estiver, pois Deus ouve as nossas palavras e nossos pensamentos. Aqui tem até um visual aqui. Uma pessoa orando, olha, né, uma criança orando. Então, nós devemos orar em todo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, ou em palavras ou em pensamentos, porque Deus nos ouve de qualquer maneira. E outra coisa, quando você tem um amigo, você não conversa com ele, né? Como que você faz? Como que você faz para se comunicar com seu amigo? Conversando, não é verdade? Então, com Deus é a mesma coisa, né? A oração nos aproxima de Deus, né? Como que eu vou fazer amizade com uma pessoa, me aproximar de uma pessoa, se eu não conversar com essa pessoa? Pensem bem, né? Pensem aí. Como que aquele amigo lá na escola, eu vou me aproximar dele se eu não conversar com ele? Se eu nunca conversar com ele, eu não vou fazer amizade com ele, né? Então, Deus é da mesma forma. Se eu não conversar com Deus, eu não vou me aproximar dele. Eu posso conhecer Deus, saber que ele existe, mas ele não vai estar próximo de mim, porque eu não converso com ele, né? Como que eu vou fazer amizade, ter aproximação com uma pessoa se eu não conversar? É impossível, né? Então, Deus é da mesma forma. Precisamos conversar com Ele. E nós conversamos com Deus como? Orando, né? E quanto mais a gente orar, mais Deus vai se aproximar da gente, né? Mais nós vamos sentir que Ele está próximo da gente, né? Então, a oração nos aproxima de Deus, né? Assim, quando você quer ser um amigo de alguém, você se aproxima da pessoa e conversa com ela a fim de conhecê-la. Sua forma de pensar e outras coisas que as pessoas gostam, não. Com Deus, essa aproximação é feita pela oração. Também não é preciso utilizar palavras bonitas e bem explicadas. Afinal de contas, o Senhor é que sonda o nosso coração e a intenção de cada pessoa. Então, com Deus, nós não precisamos orar com palavras bonitas, né? Para bem explicadas, né? A oração é uma oração sincera, uma oração que venha do coração, né? Uma oração simples, né? Por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento. Então, ele sabe se aquela oração é sincera, se aquela oração veio diretamente do coração da pessoa. Então, não precisamos ter palavras bonitas, explicar tudo detalhadamente com Deus. Não, porque Ele conhece tudo. Mas precisamos orar e falar com Ele. Mesmo que Ele conheça tudo, é necessário que nós conversamos com Ele, né? Porque Ele quer saber, Ele quer nos ouvir. E é tão bom saber que alguém quer nos ouvir, principalmente Deus. Pensem bem, às vezes você não tem ninguém para conversar, né? E você quer falar alguma coisa. Mas saiba que Deus está ali para te ouvir, né? E Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Então, todo momento, quando você precisar, ore a Deus. Em todo momento, como diz Paulo, né? Pode ser em oração no Espírito, em oração em palavras, né? Mas uma oração simples. Mas em todo momento devemos orar, né? A oração nos aproxima de Deus. Então, quanto mais você orar, mais aproximado de Deus você vai estar. Aqui na lição,
O Senhor é quem sonda e conhece a intenção do coração de cada pessoa, que a chega a Ele, e sabe se a oração é de fato sincera ou não. Então Deus sabe se a nossa oração é sincera ou não, né? Mas você aí, que às vezes não consegue orar muito, não consegue ajoelhar, né? Comece aos poucos, né? Essa é a dica. Comecem aos poucos, né? Ó, e Jesus deixou lá na Bíblia um modelo de oração para nós. Então, ele deixou lá na Bíblia um modelo de oração. Então, vai lá na Bíblia, olha esse modelo de oração, que é aquele modelo de oração que todo mundo conhece, né? E aí, com esse modelo de oração, nós temos como orar, né? Mas não precisa ser daquela forma lá, falando todos os dias repetidamente, aquela mesma forma. Mas nós temos um modelo de oração. Então, comece aos poucos, né? Agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pela família, né? E aí também, né? Sempre agradecer, lembrar de sempre agradecer a Deus pelas coisas, né? E depois fazer algum pedido a Deus, um pedido de oração, né? E sempre terminando em nome de Jesus, em nome do seu Filho. E amém. A oração é uma coisa diária. Então, assim, se você começar a ter o hábito de orar todos os dias, isso vai virar uma rotina no seu dia. E aí, todos os dias você vai orar. Às vezes você vai começar orando uma vez no dia, depois você vai conseguir orar 2 vezes no dia, né? Fora aqueles momentos que a gente ora no Espírito. Mas, de fato, a oração é a peça fundamental para a vida cristã e é muito necessário, é fundamental para a vida cristã. Nós orarmos, é fundamental. É necessário nós orarmos, falarmos com Deus, né? E saber que Ele nos ouve e nos responde, né? Então, essa é a nossa lição de hoje, né? Não quero me alongar muito, porque senão fica muito cansativo para vocês também. E por enquanto estamos assim, né? Fazendo vídeo, mas crendo que logo tudo isso vai passar, né? E estaremos na casa de Deus novamente. Então, vamos orar para encerrar, né? E quero desejar um domingo abençoado para vocês. Estejam na presença de Deus, né? Buscando a Ele sempre. E já quero desejar uma feliz Páscoa para vocês, sabendo que a Páscoa significa ressurreição, né? A ressurreição de Cristo, né? Não é nada mais do que isso. É a ressurreição de Cristo. Sabemos que Ele está vivo, né? Ele ressuscitou e está vivo. E em breve Ele voltará para nos buscar. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por este momento. Abençoe todos os alunos que estão ouvindo, que vão ouvir a sua palavra. Esteja conosco neste domingo de Páscoa, nos abençoando e nos cuidando. Esteja com todas as famílias neste domingo, esse domingo especial, que celebramos a Páscoa, que não sabemos exatamente o dia, mas celebramos a sua ressurreição. Que é um fato importante e sabemos que você está vivo e que em breve voltará para nos buscar. Nos abençoe, esteja conosco, nos dê um bom dia de descanso. Em nome de Jesus, amém. Então, né, o próximo domingo, se nós não voltarmos para a igreja, vamos ter um vídeo com a irmã Vani dando a aula, tá bom? E quero dizer que estou muito à saudade de vocês, tá? Um beijo, tchau!